E hoje falaremos sobre o artigo de opinião. Professor Regi, artigo de opinião é a mesma coisa que dissertação argumentativa? É claro que não! Senão não teria um outro nome, uma outra estrutura. Vamos lá, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Artigo de opinião é um gênero textual ou gênero do discurso que pertence à tipologia dissertativa e circula principalmente no âmbito jornalístico, jornais, revistas, rádio, televisão, blogs, etc. E tem por finalidade a exposição do ponto de vista acerca de um determinado assunto. Então, qual que é o principal objetivo? Informar e persuadir. Persuadir é convencer. Lembre-se da retórica aristotélica. Tese, antítese, para se chegar a uma síntese. Por esse motivo, esse tipo de texto geralmente aborda temas da atualidade, sendo muito solicitado nos vestibulares, concursos públicos. E quais são as principais características dos artigos de opinião? Primeira delas, o uso da argumentação e persuasão. Depois, eles podem ser escritos em primeira ou em terceira pessoa. Só traçando um paralelo aqui, por exemplo, num texto dissertativo argumentativo, é obrigatório que você escreva em terceira pessoa. Ele exige um cuidado maior objetividade. O artigo de opinião, ele vai dar essa possibilidade de você escrevê-lo em primeira pessoa, emitindo a sua opinião, e cabe até um acho, na minha opinião, que a gente tanto condena num texto dissertativo argumentativo. E geralmente os artigos de opinião são assinados pelo autor. Se você observar em jornais, principalmente, o artigo é sempre assinado, porque o artigo não representa necessariamente o que pensa a instituição. Quando eu tenho um texto, então, que representa esse pensamento argumentativo da instituição, eu estou no campo do editorial, que é o nosso próximo tema. Então, o artigo de opinião deve ser assinado porque ele representa uma opinião pessoal. Possui uma linguagem simples, objetiva e também subjetiva. E essa subjetividade é importante, Cabe, inclusive, algumas figuras de linguagem, como a ironia, metáforas, metonímias, para a construção desse convencimento, que é uma característica que já não cabe ou não caberia na dissertação argumentativa. Estão notando aí algumas diferenças? Bom, temas sempre da atualidade e os títulos devem ser polêmicos, provocativos. Sim. Bom, geralmente, os artigos de opinião, eles seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Então, vamos ver assim essa estrutura, Primeiramente, a introdução, ou seja, a exposição ou a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Depois eu tenho o desenvolvimento ou a interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E, por fim, a conclusão, que é a opinião, a finalização, com a apresentação de ideias que buscam solucionar os problemas ou o problema apresentado, a sua intervenção crítica, certo? Então essas são algumas características aí do artigo de opinião. No mais é estudar, 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 estudar. Só assim atingiremos o bem maior, que é o conhecimento.
Grande abraço!